Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E falamos semana passada bastante sobre a justificação pela fé. Na verdade, estamos falando desde o capítulo 1, porém, enfaticamente, sobre a justificação pela fé, da metade do capítulo 3 para cá. E hoje vamos falar dos benefícios dessa tão maravilhosa salvação que recebemos pela fé em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo qualifica ou apresenta a salvação através dessa obra de Cristo em nosso favor, que é a justificação, a ideia da remoção da nossa culpa. Isso é tão bom, irmãos. Tão bom pensarmos na justificação como um momento da nossa salvação em Jesus Cristo. Gostaria muito que você estivesse valorizando muito o que nós estamos ouvindo nesses dias. Porque é exatamente a pouca valorização, a pouca compreensão da salvação que recebemos, do perdão de pecados, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, é que nós somos tão negligentes com a nossa vida cristã. Que nós somos tão displicentes com o culto, displicentes com a vida, a dinâmica da vida cristã, com a leitura bíblica, com a devocional, com o nosso testemunho no trabalho, em casa, pela compreensão esvaziada da salvação que recebemos em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que recebemos a salvação, esse presente do amor de Deus, que olhou para mim e viu um morto, conforme vemos lá em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, e decidiu dar vida a um morto. Decidiu, através do Espírito Santo de Deus, convencer este morto a olhar na sua moribundez espiritual, olhar para o seu próprio coração, ver o seu pecado e perceber que não poderia fazer nada por si mesmo. E então Deus nos faz contemplar o que Cristo fez por nós na cruz. E mediante esta obra do Espírito de Deus que nos convence do nosso pecado, somos conduzidos ao arrependimento e aí recebemos vida. A vida nova que Deus nos dá em Jesus Cristo. O fato é que depois disso nós sabemos que continuamos pecadores. Não mais aqueles pecadores que pecam sem a compreensão do mal que o pecado é e do quanto isso ofende a Deus, mas ainda continuamos pecadores. Aí é onde entra a obra de Cristo na cruz e essa realidade da justificação pela fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, onde a nossa culpa é removida. Cristo leva a nossa culpa. A culpa de ainda continuarmos pecando contra Deus, mas não mais sem a compreensão do dano, do mal que o pecado causa, mas compreendendo que Cristo morreu na cruz por pecadores arrependidos. Para esses, então, a justificação pela fé faz todo sentido. Porque nós compreendemos o nosso estado de pecadores, porém a culpa que esse pecado traz foi removida. Isso é glorioso. Se não é isso que nos convence ou nos mobiliza a estarmos aqui adorando o Senhor, a não dormir na mensagem, aos dorminhocos de plantão. Fica aqui então o recado. É essa gloriosa salvação e essa remoção da nossa culpa que deve gerar em nós, deve aumentar o nosso temor ao Senhor e a nossa responsabilidade para com Deus diante de tão grande salvação, tão grande presente. Vamos continuar falando sobre isso hoje. Mas o fato é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele promete às pessoas, a todas as pessoas, o perdão dos seus pecados. O Evangelho de Jesus Cristo promete às pessoas a certeza de um relacionamento com Deus que vai durar por toda a eternidade. Não alguma coisa transitória, como nós estamos acostumados a lidar com os nossos relacionamentos seculares, convenientes. Mas o perdão de Deus que recebemos em Jesus Cristo nos
nos coloca num tipo de relacionamento com Deus que vai perdurar por toda a eternidade. E uma vez crentes do Senhor Jesus, estamos nesse relacionamento com Deus através da fé em Jesus Cristo, nós passamos a vislumbrar uma nova realidade de bênçãos e benefícios espirituais que essa justificação pela fé traz a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E é o que vai nos dizer Romanos capítulo 5, hoje veremos dos versos 1 ao 11, onde o apóstolo Paulo fala não somente da esperança, da bênção futura, das coisas do porvir no céu, mas o apóstolo Paulo fala também da esperança que o crente encontra hoje, agora mesmo, em meio às muitas provações e tribulações que nós passamos nesta vida. O apóstolo Paulo vai falar também da esperança que temos em Jesus para este tempo, onde somos afligidos por todo tipo de provações e tribulações. Vamos ler os versos de 1 a 11, depois estaremos orando. Diz assim, capítulo 5 de Romanos, versos 1 a 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morrerá por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar. Pai amado, muitíssimo obrigado por estarmos mais uma vez reunidos aqui como a tua igreja, reunidos aqui em nome de Jesus, para honrá-lo, ó Deus, com o nosso culto. Por isso, ó Pai, clamamos que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso culto, e pela tua misericórdia, Senhor, fale aos nossos corações mediante a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença da gloriosa, da maravilhosa obra que Cristo realizou por nós, morrendo à cruz pelos nossos pecados, nos dando a Deus a bênção da salvação, nos justificando diante do Senhor pela nossa culpa e ainda, ó Deus, nos beneficiando com toda sorte de bênçãos espirituais. Ajuda-nos a compreender isso, ó Pai, nesta noite, que saímos daqui gratos, ó Pai, que saímos daqui cheios de temor ao Senhor. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, que hoje seja o grande dia deste encontro especial e derradeiro com Cristo Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos considerar então os benefícios, ou que benefícios são esses que a justificação pela fé nos traz. Logo no verso 1 nós vemos em destaque o benefício da paz com Deus. O verso 1 nos dá como resultado
da nossa justificação pela fé, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos paz com Deus. Irmãos, paz com Deus é diferente do que vemos lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7, que o apóstolo Paulo chama de paz de Deus. Filipenses 4, 7 vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que ela guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Paz de Deus é um estado de tranquilidade interior que Deus nos dá ao crente, aquele que crê no Senhor Jesus, mesmo diante das aflições, das preocupações, das turbulências da vida. É aquela paz do Senhor, aquela paz gostosa que excede a compreensão das pessoas que não têm essa experiência desse relacionamento pessoal e íntimo com Deus, essa pacificação que Deus traz à nossa alma aflita. Mas paz com Deus tem outra proposta, tem outra ideia. É aquela paz que marca o fim da nossa hostilidade para com Deus. Pastor, hostilidade para com Deus? Não, eu acho Deus muito legal. Então deixa eu acrescentar aqui um pouco mais de calor a esta ideia. Não somente essa paz com Deus, ela decreta o fim da nossa hostilidade para com Deus, mas também o fim da hostilidade de Deus para conosco. Nós temos isso na nossa Bíblia. E apenas pontuando, Efésios capítulo 2, que eu mencionei aqui há pouco, nos versos 1 a 3, diz lá que nós estávamos mortos em pecados e delitos, vivendo na desobediência e éramos merecedores da ira nesse estado, da ira de Deus. A ideia de hostilidade, de inimizade. Aí vamos um pouco mais adiante em Romanos, aqui já vamos ver daqui a pouco, em Romanos 5, no verso 10, vamos ser identificados como inimigos de Deus, na condição de pecadores não redimidos. A ideia de hostilidade aqui é clara. Se formos ainda para Colossenses capítulo 1, verso 21, vemos que nós somos inimigos de Deus por causa do mau procedimento que temos quando não temos a mente de Cristo, que não temos a nossa vontade afetada pela vontade de Deus. Quando o pecado ainda cria uma separação entre nós e Deus, esse estado é de hostilidade, é de inimizade, é de guerra. Mas desde o momento que essa ira de Deus para com a pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador foi apaziguada, Deus lida graciosamente com aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, não mais com hostilidade, mas num relacionamento fraternal, justo, santo, paternal, de Senhor e Rei. Aquele que foi justificado pela fé, então, esse pode respirar aliviado. O que foi justificado pela fé, ele pode estar bem tranquilo agora, porque a guerra com Deus e a inimizade de Deus para conosco, ela acabou. Amém? Isso deveria sair daqueles glória que um irmão ou outro gosta de dar aí de vez em quando. Lá no Instituto tem o Lucas, o irmãozinho lá de Estiva, ele ia dar lá, né? Eu queria dar um glória aqui, pastor. Isso aqui é um bom motivo para a gente dar um glória, né? Pela graça de Deus, pela obra de Cristo Jesus na cruz, fomos justificados pela fé. E a nossa inimizade para com Deus, e a inimizade de Deus para conosco foi completamente pacificada pela obra de Cristo, pela justificação que Cristo consolidou na cruz por nós. Então essa paz ela foi declarada e, como diz no final do verso 10, nós fomos reconciliados com Deus. Éramos, antes de sermos justificados, inimigos. Depois de salvos e justificados pela fé, nós fomos reconciliados, fomos conduzidos à condição de filhos, de herdeiros. Isto é algo glorioso, maravilhoso. A questão é que essa paz com Deus
os benefícios dessa paz com Deus continuam. Nós temos um acesso também, pela fé, a Jesus Cristo e a graça da justificação. A primeira parte do verso 2 diz assim: por meio de quem, Jesus Cristo, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Irmãos, as pessoas procuram loucamente pela paz. As pessoas querem paz, e é normal as pessoas quererem paz. Encontrar a paz verdadeira, a paz não transitória, a paz não casual é outra questão. Mas que as pessoas, de forma geral, procuram paz, não tem a menor dúvida. E pelos meios mais criativos, por mais inúteis que possam ser, os meios pelos quais as pessoas procuram sentir-se em paz, estão aí batalhando para tentar se sentir bem. Algumas julgam que quando a encontram, batalham tanto para procurar esta paz nas coisas do mundo, desta vida que a gente vive, num contexto de mundo onde vivemos, e ficam tão obcecadas, obstinadas por essa procura dessa paz verdadeira fora do Deus da paz, que quando encontram essa paz, entram em guerra e aflição com medo de perdê-la. Uma paz que gera falta de paz. É tão comum isso, né? Mas as pessoas estão aí batalhando por isso. Mas a justificação que Jesus nos deu, quando foi à cruz e morreu por nós, que há pouco estávamos mortos em pecados e delitos, mas recebemos vida não por mérito algum nosso, mas porque Deus decidiu salvar pecadores através da morte do seu Filho em nosso favor. Isso é tão glorioso que removeu a ira de Deus, que estava sobre o pecador. Sem paz, aflito, atribulado, desejoso de paz, mas totalmente carente da paz. Porque essa paz está em Deus. Enquanto não temos essa paz de Deus, estamos em guerra com Deus e com todos, e com tudo. Mas depois do que Cristo fez por nós na cruz, essa ira foi removida por Deus, e a Bíblia nos diz então que nós temos paz com Deus, e essa paz ela é eterna. Nós obtivemos acesso pela fé, através de Jesus Cristo, a essa graça da justificação, e nessa graça nós estamos firmes, a ideia de seguros, inabaláveis. Um outro benefício que nós encontramos, ainda no verso 2, é uma esperança muito alegre, exultante, de um fim glorioso. Fim mesmo, fim de vida, fim de curso. Essa palavra esperança na nossa língua, ela dá a ideia de alguma coisa muito incerta. Alguma coisa que queremos, mas envolta num ambiente de incerteza. Na nossa língua, a palavra esperança tem esse sentido. Mas no Novo Testamento tem sentido contrário, ou seja, a Bíblia ela nos fala de algo que é certo, que ainda não se realizou, mas que é certo. Este é o sentido da palavra esperança nas Escrituras. Algo que temos convicção de que vai acontecer, porque foi Deus quem prometeu, mas não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas temos segurança que isso vai acontecer. E a justificação pela fé é um começo glorioso. Nessa jornada da esperança nas promessas do Senhor, mas essa mesma justificação pela fé,
é também a base da nossa confiança de um fim glorioso. Temos a segurança da provisão de Deus no presente, mas a esperança nas promessas do Senhor, algo que recebemos fruto dessa justificação que recebemos pela fé em Jesus Cristo, algo que vem junto com a salvação, a segurança nas promessas do Senhor. Nós temos segurança tanto para agora, quanto essa mesma justificação gera segurança nossa para um fim das nossas vidas. Então, através da justificação, nós podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Isso, literalmente, essa glória de Deus é a bênção prometida da eternidade na presença de Deus no seu reino. Irmãos, nós perdemos muito quando pensamos em glória de Deus, em desfrutar dos privilégios da glória de Deus, da promessa dessa esperança da glória de Deus, como algo muito distante, algo que não diz respeito às minhas preocupações no presente. Isso é um desperdício muito grande de vida devocional, de relacionamento com verdades espirituais, porque não há nada mais frágil do que a nossa vida. Muito frágil. Eu tenho dito isso aqui incansavelmente. Incansavelmente. Nós banalizamos muito facilmente a reunião, o encontro dos santos, dos crentes do Senhor Jesus. Por coisas muito banais deixamos de estar aqui como crentes adorando como igreja. Por coisas muito banais, muito transitórias, deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia. Deixamos de ter um momento pessoal de reflexão, de contrição, de contemplação da graça, da glória, da justiça, da santidade de Deus. Isso é um desperdício. Isso é uma banalização da compreensão do que recebemos. Porque pensar na glória, na esperança da glória de Deus, que diz respeito às bênçãos prometidas na eternidade, na presença de Deus, pode estar muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Então, uma vida ativa, comprometida com verdades espirituais que alegram a nossa alma, que nos fazem labutar intensamente por uma vida santificada, a repudiar o pecado, a testemunhar de Cristo, a zelar em nossos relacionamentos com marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, para que vejam Cristo em nós a tempo e a fora de tempo, deixa de ser um casuísmo, para ser algo que faz parte da minha vida cristã, diante de algo tão glorioso que eu recebi, que eu tenho a esperança de desfrutar plenamente isso na glória do meu Senhor Jesus. Isso pode ser muito em breve, tanto pela vinda do Senhor Jesus, que pode ser hoje ainda, quanto pela nossa morte. O que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã? Um outro benefício que a justificação pela fé nos traz é algo, perdoe a expressão, mas é muito louco. É uma esperança alegre nas tribulações presentes, as coisas de agora que sofremos, que passamos hoje. Nós já vimos que a justificação dá ao crente paz com Deus. Nós já vimos que a justificação pela fé nos assegura a eternidade com Deus. Mas também a justificação pela fé, ela dá esperança confiante no presente, de modo que do começo ao fim da nossa vida, a esperança caracteriza, essa esperança do crente
nas promessas do Senhor caracteriza ou deve caracterizar a nossa vida como crentes do Senhor Jesus. E Paulo está falando aqui sobre tribulações no presente, porque o presente dele, lá no século I, como o presente daqueles homens, o próprio Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, no século I, foram dias difíceis, foram dias de tribulações, foram dias de perseguições por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Cristo. Olha o que diz nos versos 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos. Essa expressão nos gloriamos, irmãos, é aquela ideia da pessoa que está pulando, batendo pé e mão, exultando gloriosamente, alegre, exultante, feliz, soltando fogos. Essa é a ideia da expressão nos gloriamos. Por isso que eu digo que é meio louco. Nos gloriamos nas tribulações. Paulo endoideceu. Tribulação é um negócio meio ruim, né? Os olhos dele não estão mais na tribulação, somente nas tribulações. Os olhos de Paulo estão no autor e no consumador da sua fé. Os olhos de Paulo estão nos benefícios da justificação que ele, o anteriormente matador de cristãos, agora está sendo completamente beneficiado da paz com Deus, para que possa estar exultando agora nas aflições. Ele compreende o que Deus fez por ele através de Jesus Cristo. Ele compreende a remoção da culpa que foi retirada dele através do sacrifício de Jesus, no lugar dele. Por isso, então, ele pula. Por isso, ele exulta nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, o que Paulo está dizendo é que os crentes do Senhor Jesus, eles podem se orgulhar nas tribulações. Primeiro, porque quando Deus nos permite as tribulações por estarmos no mundo que a Bíblia nos diz, que esse mundo jaz no maligno, o Senhor Jesus nos diz que neste mundo passaríamos por provações ou tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Jesus, eu venci o mundo. E esse mundo onde nós passaríamos por tribulações faria com que nós ganhássemos uma calosidade que nos faria perseverantes. E como nós precisamos de perseverança na fé. Como é fácil deixarmos de lado as coisas que cremos aqui dentro da igreja, pelas nossas urgências carnais do dia a dia. Isso é assombroso. Por isso que é tão importante a tribulação como algo permitido pelo Senhor, porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, foi por meio delas que eu aprendi a perseverar, porque eu continuo amando a Jesus e crendo naquilo que Ele fez por mim, crendo que eu merecia o inferno e Ele removeu de cima de mim a culpa do meu pecado. E as tribulações fazem com que eu persevere mais na fé, que eu não o troque por um cacho de banana, que eu não troque as verdades que eu creio por conveniências temporais. Então as tribulações me fazem uma pessoa mais perseverante. E essa perseverança, ela produz algo que fica muito gravado dentro do ser humano, que é um caráter aprovado. Não um caráter duvidoso, frágil, mas o perseverante na fé, em meio às tribulações, ele passa a ter um caráter, na verdade, há uma boa tradução também que diria caráter comprovado. Fé comprovada, fé experimentada. E depois de algum tempo de fé experimentada, com resistência espiritual perseverante, isso se torna uma qualidade espiritual. Isso se torna um estado natural dessa pessoa que foi, então, sofreu tribulações, aprendeu a perseverar, teve o seu caráter experimentado e comprovado, e ela, então, ela revela este caráter de Deus, verdadeiro caráter do crente onde está,
com quem vive, como se relaciona com as pessoas no seu dia a dia. E o que realmente somos fica evidente em nossa resposta às adversidades. No final do verso 4, vemos que esse caráter comprovado, aprovado, produz a tal da esperança. A certeza de que se foi Deus que prometeu, eu posso esperar que no tempo devido se cumprirá. O que nós temos experimentado, irmãos, é que a provisão de Deus para o nosso presente, para o nosso dia a dia, as provisões do Senhor nos sustentam. Nós estamos aprendendo isso de quarta-feira, vimos semana anterior, agora na última quarta, como Deus provê e sustenta os seus. Não sou eu que me dou vida, é Deus quem me dá vida. Não sou eu que sustento a minha vida, é Deus quem sustenta a minha vida. Como faz com os passarinhos e com as florzinhas, como Eliezer lembrou. Não é? Quando nós lembramos disso, com temor no coração, com o coração quebrantado e contrito diante de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nós nos tornamos confiantes de que Deus certamente continuará nos sustentando até o fim. Amém? Conta-se a história de uma pessoa crente, que estava enfrentando todo tipo de aflições, as mais diversas, no trabalho, em casa, enfim. Nada estava estava dando realmente errado. E essa pessoa, então, ela disse com alegria. Alegria não implica em gargalhadas, mas alegria implica em contentamento no Senhor. A gente está sofrendo, talvez não seja muito normal dar gargalhadas. Mas com um contentamento gerado por uma fé genuína naquilo que Cristo fez na cruz por nós e na esperança das promessas do Senhor. Essa pessoa disse assim: agora eu sei que eu sou um crente em Jesus. Antes de ser salvo por Jesus, eu tinha uma longa lista de palavras horríveis que eu falava em meio às aflições que eu estou passando hoje. Mas eu não faço mais isso. Essa é uma declaração verídica de uma pessoa, de um crente no Senhor Jesus. Essa pessoa, ela viu a sua mudança. Ela identificou a mudança que Deus fez em sua vida. Ela reconheceu essa mudança. E reconheceu que essa mudança era resultado da graça de Deus. Sem dúvida, esse é um grande benefício da justificação que recebemos pela fé. Um grande benefício. A tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência comprovada. E estes produzem esperança nas promessas do Senhor. Mas a nossa esperança, essa esperança que o Senhor nos convida a ter nele, nas suas promessas, na obra de Cristo em nosso favor na cruz, não é uma coisa cega, não é algo sem inteligência, de forma alguma. Essa esperança no Senhor, ela está apoiada no amor de Deus por nós. O verso 5 nos diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, foi Deus quem derramou o seu amor em nossos corações. Sabe quando? Lá no momento que nós fomos justificados diante do próprio Deus pela fé em Jesus Cristo. Não chegamos diante de Deus sem pecados. Nós chegamos diante de Deus justificados pelaquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor. E Deus responde a isso, sabe com o quê? Com o seu inexplicável amor. É isso que o apóstolo Paulo dizia que o constrangia a servir, a missionar, a pregar, a tempo e fora de tempo, a ser perseguido. Era a dignidade que havia, a santidade que havia nesse santíssimo constrangimento diante de um inexplicável amor. Porque Paulo sabia a sua capacidade para pecar, mas sabia também a capacidade de Deus para perdoar.
E Paulo ainda diz mais. Ele faz questão de lembrar que Deus não decidiu me amar quando me viu lá choramingando, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Não, Deus não decidiu me amar nesse dia, não. Os versos 6 e 7 nos dizem que isso aconteceu antes. Vamos ler juntos? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Cristo morreu por nós, então, quando ainda éramos débeis. É uma possibilidade de tradução aqui. Fracos, incapazes completamente de poder se apresentar diante de Deus, sequer para pedir perdão ao Rei. Merecíamos somente a morte, separados de Deus pelo pecado, separados de Deus pela ira, que é a inimizade que o pecado nos impõe, nos deixava nesse relacionamento de conflito, de guerra com Deus. Paulo faz questão de lembrar que essa decisão de Deus nos amar aconteceu bem antes de nós sequer cogitarmos. Você talvez que tenha vindo nos visitar nesta noite, sem ter tido um encontro com Jesus ainda, quero te dizer que esse texto da palavra de Deus nos diz que Deus te amou bem antes de você receber esse convite hoje. Bem antes. Lá, bem antes da sua conversão, que talvez hoje você não esteja valorizando como deveria. A salvação que você recebeu em Jesus Cristo está aqui meio por acidente, porque não tinha o que fazer hoje. O amor de Deus te alcançou bem antes. Bem antes. O que Paulo quer dizer aqui nesse texto, quando ele diz que dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom alguém tenha coragem de morrer, de uma forma bem sucinta, ele está querendo dizer que nós não somos nem justos e nem bons, a ponto de nos oferecer em sacrifício por alguém, até porque nosso sacrifício não valeria nada diante da realidade do estrago que o pecado faz em nossa vida. Mas ele está dizendo que aquele que é bom e justo, Cristo Jesus, ele já se sacrificou por nós. Isso aconteceu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, há tanta graça nisso. A grandeza do amor de Deus num discurso como esse é algo tão grande. O meu vocabulário é extremamente limitado para expressar a grandiosidade deste amor, santamente constrangedor, que veio ao meu encontro mesmo quando eu repudiava a Deus, mesmo quando eu tratava a Deus como um ser que me atrapalhava, como algo que eu não queria. Deus já tinha dito, eu decidi amar pecadores. E mandei Jesus na cruz morrer por esses pecadores, para que todo aquele que crê, como disse no início do culto, no maravilhoso texto de Isaías 53, o Evandro, tudo que Cristo fez por muitos foi glorioso, por um gesto imenso do amor de Deus, mas nem todos. Por quê? Porque Deus quer que nós o recebamos pela fé em Jesus Cristo. Deus quer que nós creiamos que Ele mandou Cristo morrer por nós, pecadores, que o nosso pecado não foi barato para Deus. O nosso pecado teve um preço caríssimo. E toda vez que deliberadamente pecamos contra Deus hoje, é como se nós estivéssemos batendo os ombros para a obra de Cristo na cruz por nós. O pecado hoje que cometemos e não nos causa constrangimento, terror, implica numa perda de perspectiva do que significa o relacionamento que Deus estabeleceu conosco quando mandou Cristo morrer na cruz, demolindo, retirando a ira que estava sobre nós. É esse tipo de amor que nos leva a ter a segurança na esperança, nas promessas de Deus. Porque é um Deus que nos ama dessa forma, sem dúvida alguma,
não tenho por que duvidar da esperança nas promessas desse Deus. Ainda existem nesses versos 9 a 11 mais benefícios da justificação pela fé. Através da fé na obra de Cristo Jesus. Nós já vimos que nós temos tudo para crer nas promessas do Senhor nos dias presentes, nas tribulações dos nossos dias hoje, como tinha Paulo, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, segurança da provisão de Deus, tanto na vida quanto para a morte. O fato é que nós somos também, não somente livres, temos a esperança das promessas do Senhor para o presente, como também temos todas as promessas do Senhor para a ira vindoura de Deus. É isso que o verso 9 nos diz. A base para a confiança na justiça do Senhor, na ira que está por vir, está nos versos 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, do sangue de Jesus Cristo, seremos salvos da ira de Deus, algo que está por vir. Se quando éramos inimigos de Deus, quando ímpios ainda, como aqueles fracos ou débeis, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, aqueles que creem no Senhor Jesus, saíram do estado de inimizade e foram reconciliados com Deus, tornando-se filhos. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Irmãos, nós éramos sim. A Bíblia nos diz que nós éramos inimigos de Deus. Gostado como as pessoas rejeitam essa ideia. Não, eu vou à missa, eu vou ao culto, eu vou eu vou na marcha para Jesus, eu tenho a Bíblia. Como nós banalizamos a questão do pecado. É impressionante. Como a gente costuma pensar que pecado é uma topada. Uma topada dói, né? Mas passa. Pecado não é uma topada. Pecado é mortal. O pecado mata. O pecado nos coloca em conflito, em guerra contra Deus. Porque Deus não compactua com o nosso estado de imoralidade, de rejeição da santidade de Deus, dos padrões de Deus, da vida com Deus. Deus não compactua com a nossa carnalidade. E a Bíblia nos diz que esse estado de rebelião contra a vontade de Deus revelada na sua palavra nos coloca na condição de inimigos de Deus. A Bíblia nos diz que antes de Cristo nós éramos inimigos, sim. Mas nós fomos reconciliados. Através da morte de Jesus. Aquele que crê pela fé no que Cristo fez por nós foi reconciliado, foi feita a paz. E certamente pela vida de Cristo Jesus, através do sacrifício, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, é por isso que nós somos livres, salvos da ira. Por isso que a expressão salvação ela é tão completa. Salvo sim. Salvo da morte eterna, salvo da ira de Deus, e resgatado por Deus, reconciliado com Deus através de Cristo Jesus para a eternidade no seu reino. Então essa nossa alegria e gozo eterno que vem na expressão nos gloriamos que o apóstolo Paulo usa, está nessa morte redentora, vicária do Senhor Jesus. Não apenas isso, diz o verso 11, mas também nos gloriamos em Deus. Paulo está pulando, eu vejo Paulo dando pulinho, batendo perninha e mãozinha no ar. Eu estou exultando em Deus. Eu sei que eu merecia estar morto. Eu sei que eu merecia o inferno. Mas eu exulto em Deus porque, mesmo lá atrás, na condição de miserável pecador, morto em pecados e delitos, em guerra contra Deus, Deus me amou
E agora, se Deus me amou daquele jeito, imagina agora. Eu estou reconciliado com Deus, eu estou livre da ira, eu estou feliz, eu estou dando pulos, eu estou gloriosamente exultante. Irmãos, uma das coisas mais danosas da nossa vida cristã é quando paramos de exultar pela nossa salvação. Paramos de dar pulos de alegria. E começamos a entender vir à igreja apenas como uma rotina dominical. Isso é uma lástima à nossa vida espiritual. Isso é o começo do fim de uma vida devocional. Nosso testemunho, nosso evangelismo, a nossa vida santificada em casa, nosso relacionamento com a esposa, com o marido, com filhos, fica tudo afetado. Porque nós começamos a responder como aqueles carnais de outrora. E não mais como os livres da ira do presente. Salvos por Jesus. Justificados pela fé. Que tiveram sua culpa do pecado removida pela graça de um Deus que nos amou de maneira inexplicável. Quando isso não nos faz mais dar pulos de alegria, é hora de chorar, irmãos. E clamar, Senhor, renova a alegria do amor que eu já tive talvez um dia. Renova minha compreensão do teu amor por mim. Renova a compreensão do que eu era morto em pecados e delitos, indo para o inferno, e agora sou reconciliado pela graça e pelo amor que eu não explico, mas eu recebo, eu percebo e desfruto de todos os benefícios deste amor, desta paz com Deus. Temos que parar já, irmãos. Parar de uma vida medíocre, espiritual, e começar a ter uma vida ativa, comprometida, gloriosa e exultante diante de um amor tão grande. Esses são apenas alguns dos maravilhosos benefícios da justificação pela fé. Ao contrário desse evangelho da boa vida que tem sido pregado por aí e muitos têm dado ouvidos, o apóstolo Paulo ele não está vendendo esperança. Ele não está prometendo paz e prosperidade num balcão de supermercado. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo que a esperança do crente ela se renova. E o amor de Deus é visto em meio às muitas tribulações, às muitas provações. Irmãos, e a esperança que não falha na tribulação, não vai falhar nunca. Se a tua esperança nas promessas do Senhor não falhar, se a tua esperança, a tua confiança não falhar no meio das tribulações, pode ter certeza, Deus vai te dar tudo o que você precisa para crer que ela não vai falhar nunca. Muitos acreditam que Deus, ou querem que Deus lhes dê prosperidade, para que então elas possam ter esperança. Aí Deus vai e nos ensina que é na adversidade que nós temos gerada em nós a esperança. Muitos querem que Deus lhe dê esperança para que possam suportar as aflições. Aí Deus vai e nos dá tribulações no nosso dia a dia para produzir esta resistência, essa esperança que nós tanto precisamos no Senhor a cada dia. E muitos querem que Deus nos faça crescer, abundar, ser felizes, para que a gente possa crer no seu amor. Aí Deus nos assegura do seu amor, nos fazendo lembrar que Cristo morreu na cruz por nós, nos tempos de nossas mais dificuldades, mais profundas dificuldades, lá quando éramos ainda inimigos de Deus, mortos, fracos, débeis. Deus mandou Jesus morrer na cruz por nós lá atrás, não foi hoje não. Definitivamente, irmãos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Isaías já nos diz isso com muita propriedade no capítulo 55, verso 8. Vamos ler juntos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Perdemos muito tempo tentando compreender Deus dentro do nosso senso limitado de compreensão das coisas. Deus nos convida a crer nele mesmo pela fé,
não numa compreensão meramente ou unicamente intelectual. Deus nos capacita com o intelecto para crer num amor que não explicamos, para crer numa graça que não merecemos, para sermos justificados pela fé, para crermos numa esperança daquilo que não vemos, mas que sabemos que aquele que prometeu é fiel e cumpre as suas promessas. É para isso que nós somos chamados. É por isso que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, mas são seguros, são especiais, são aqueles que nós precisamos. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos estar orando, clamando a Deus que nos ajude, que nos capacite a nos deliciar na obra salvadora de Deus em Jesus Cristo, a sair daqui gloriosos e exultantes. Se não estávamos compreendendo isso até agora, que a gente chore aí no cantinho. Senhor, eu preciso chorar de vergonha e de temor ao Senhor, por estar desperdiçando este amor demonstrado por mim desde muito antes, desde o tempo que eu ainda era um débil, frágil, inútil, inimigo do Senhor. E agora, pela graça de Deus, eu fui reconciliado. Agora eu tenho paz com Deus, porque o Senhor estabeleceu, decretou essa paz comigo através de Cristo Jesus. Tenha um tempo de oração pessoal. Baixe sua cabeça, confesse pecados, fale com Deus, estreite o seu relacionamento com Deus mediante as verdades espirituais que você ouviu nesta noite. Exulte aí no seu coração, dê saltos de alegria, glorie-se no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, diante de tão grande salvação, porque antes éramos inimigos e agora fomos reconciliados pela sua graça. Oh, que grande benefício temos recebido de Deus. Se alguém aqui que não havia compreendido o tamanho do dano que o pecado causa em nossa vida, que é pecador e que precisa de Cristo Jesus, está arrependido do seu pecado, reconhecendo a sua completa incapacidade de resolver o seu problema de pecado, mas crendo que Deus mandou Jesus morrer na cruz por você, para que você seja perdoado dos seus pecados e tenha agora essa reconciliação que Deus faz conosco mediante Cristo Jesus. Se você está compreendendo isso e crendo nessas verdades, aí no seu coração diga: eu creio em Deus como aquele que mandou Jesus morrer pelos meus pecados. Diga no seu coração: eu sou pecador, mas creio que Jesus morreu para perdoar o meu pecado. Eu não posso fazer nada pelo meu pecado, mas Deus fez mandando Cristo morrer por mim. Deus fez isso muito antes de você decidir vir aqui nesta noite. Deus fez isso porque Ele ama pecadores e quer que o pecador se arrependa. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, a tão gloriosa obra que o Senhor realizou por nós. Ajuda-nos a compreender, ainda que limitadamente, o tamanho deste amor. Que estejamos exultando diante de tão grande salvação, ó Pai, de tão grande presente, tão inexplicável presente. Que seja isso que nos mova, ó Pai, a Te servir alegremente, a nos ajuntarmos aqui como igreja para Te adorar, a testemunharmos de Jesus, ó Pai, no nosso trabalho, em casa, em nossos relacionamentos, ó Deus, vivermos de uma maneira digna da salvação que nos foi dada em Jesus Cristo. Ó Deus querido, sê com aqueles que estão tendo um encontro com Cristo agora. Se há alguém aqui nessa condição, ó Deus, sela essas vidas com a convicção do pecado e a convicção do perdão de pecados. Sela-os com Teu Espírito, ó Pai, eu Te peço. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela alegria que temos, ó Pai, em poder lembrar de que antes estávamos em guerra, inimigos do Senhor, separados por uma inimizade horrenda, horrível, mas Deus, o Senhor, nos reconciliou. Por este inexplicável amor, nos justificou através de Jesus Cristo e hoje temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai Santo, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana orientada, guiada, protegida pelo Senhor. O Senhor sabe os desafios, as decisões, as preocupações da vida. Apacenta nosso coração, ó Pai, na certeza da Tua provisão, dos Teus cuidados. Leva-nos em segurança para casa, ó Pai. Assim eu Te peço, muito agradecido por tanto do Teu cuidado conosco, pela Tua provisão, por tão grande salvação. Assim Te agradeço e Te peço, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Pode sentar-se.